Gente, estou hoje em Genebra, na Suíça, aqui na Unibastion, uma universidade antiga, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o assunto da nossa conversa hoje é a preparação para o culto. A palavra de Deus nos mostra não apenas como nos comportar nos cultos e reuniões, mas também nos ensina a importância da preparação para isso. Esse é o assunto da nossa conversa. Fique comigo. Em Mateus 21, versos 12 e 13, nós lemos: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores, ou, dependendo da versão, um covil de ladrões. Nós precisamos compreender não apenas a declaração do Senhor Jesus, mas a sua atitude, o seu comportamento nessa ocasião. Olhando para o ministério de Jesus e para o ensino do Senhor Jesus, nós reconhecemos que ele se deparou com muitos erros dos judeus na sua geração e nos seus dias. No entanto, esse foi, de todos aqueles erros que Jesus confrontou, o que poderíamos classificar talvez um dos mais duramente repreendidos por Jesus. A primeira coisa que eu percebo, Cristo condenou duas coisas. Eles perderam o propósito espiritual da casa de Deus. Ele diz, está escrito, ela será casa de oração, e vocês transformaram ela numa coisa que não tem nada a ver com o propósito espiritual. A segunda verdade a ser entendida e observada, ele diz, vocês são um covil de ladrões, vocês estão roubando. Ele não fala apenas de uma ou outra pessoa, mas ele generaliza, ele aplica isso para todos. Vocês se tornaram ladrões. E nós poderíamos dizer que a acusação indica um roubo coletivo. Portanto, o assunto que merece a nossa atenção e a nossa reflexão é mais do que o que poderia acontecer especificamente numa daquelas mesas de negócio. Um comentário importante da Bíblia de Estudo da Sociedade Bíblica do Brasil, da Almeida Revista Atualizada, diz o seguinte: no átrio exterior do templo, onde podiam entrar os não-judeus, os gentios, haviam comerciantes que vendiam animais para os sacrifícios e trocavam moedas estrangeiras, que eram consideradas impuras, por moedas de Tiro, que eram as únicas aceitas como ofertas ou como pagamento do imposto do templo. Esse negócio, legítimo em si mesmo, prestava-se a graves abusos. Eu quero fazer essa citação e esse reconhecimento histórico de que o negócio era legítimo, porque se havia de um lado da mesa alguém fazendo negócio, do outro havia também uma outra pessoa. Jesus condena quem está comprando, Jesus condena quem está vendendo. E muitas vezes nós pensamos no negócio, ou imaginamos apenas um negócio onde o erro era talvez o abuso do câmbio, talvez o preço pelo qual algo era vendido, mas nós precisamos entender que Jesus está mexendo num negócio legítimo. E quando olhamos para o assunto como se Jesus estivesse falando apenas de comércio, nós perdemos a visão maior. Ele fala de um propósito espiritual da casa que havia sido comprometido. E eu e você também precisamos entender por que é que isso está escrito. Quando Jesus brada na cruz, está consumado, o véu do templo rasgou, a presença de Deus deixa de estar confinada a um prédio. Estevão, pregando o evangelho aos seus compatriotas, diz lá no capítulo 7 de Atos, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Para nós, um prédio não é sagrado em si mesmo. Paulo reuniu durante 2 anos os discípulos na escola de Tirano. Quando a Bíblia diz que a escola ainda era de Tirano, indica que o prédio não havia sido comprado, não era propriedade da igreja, ou havia sido cedido, emprestado, ou talvez alugado. Não havia mais esse conceito de que precisamos de um prédio, um local sagrado, santificado nas suas dependências geográficas. Se isso fosse verdade, sequer hoje poderíamos usar grandes reuniões em estádios, ginásios, porque estaríamos usando lugares supostamente profanos. Então Jesus não está discutindo a santidade do local, nem está, apesar de hoje em dia ter muito abuso no que diria respeito ao comércio, nem está condenando a possibilidade de que dentro da dependência de um local onde iremos ter culto, algo seja vendido ou comprado. Alguns levam isso ao pé da letra e dizem, não, sequer pode haver uma cafeteria que sirva as pessoas que vêm direto do trabalho para o culto sem ter conseguido parar para comer. Pulando esse tipo de discussão, nós precisamos nos concentrar na essência. Do que Jesus está acusando eles de roubarem? E aí nós precisamos de um pano de fundo histórico. O que os judeus estavam fazendo era praticar a ordenança da lei de Moisés, que envolvia uma ida ao templo e envolvia a apresentação de um sacrifício. Com isso em mente, nós precisamos entender por que é
que esses negociantes estavam lá dentro vendendo os animais. Eram animais que seriam usados para o sacrifício. E a outra pergunta a ser feita é por que alguém que iria sacrificar não estava trazendo o seu próprio animal e deixava para comprar o animal na hora em que chegasse no templo para fazer o sacrifício. A partir desse entendimento, nós temos um apontamento de Jesus sobre o assunto. Em Deuteronômio 14, nós lemos a partir do versículo 23, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, estava falando do lugar do templo, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Aqui Deus está falando de um lugar específico, que era o templo, onde eles iriam honrar ao Senhor, o que envolvia comer o primogênito dos seus animais, ou seja, o animal do sacrifício oferecido ao Senhor. Agora, olha o verso 24 de Deuteronômio 14. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possa levar o seu próprio animal, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolheu, em Jerusalém, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, leva o dinheiro na tua mão, vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, vinho, bebida forte ou qualquer coisa que te pedir a alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Então, instrução de Deus, se você mora muito longe de Jerusalém, o lugar onde está o templo, e for muito difícil levar os animais para o sacrifício, você vende o animal, leva o dinheiro na sua mão, que torna a prática a viagem, e quando você chegar lá no templo, você compra outra coisa que vai substituir o animal ou a comida que você não pôde levar. Se Deus tinha dado esse tipo de instrução e os cambistas estavam ali justamente para atender esse tipo de necessidade, por que é que nós vamos imaginar que então Jesus está indo contra um sistema instituído pelo próprio Deus? Nós precisamos pensar que o problema não era meramente o comércio, porque alguém que saiu de um lugar distante de Israel, vendeu o animal do sacrifício, agora usa o dinheiro, compra outro que o substitua sem precisar ter carregado aquilo. Lembrando que as viagens da época eram feitas principalmente a pé e muitas distâncias, muitos dias de viagem. Então Deus estava dando uma possibilidade de que ele chegasse com dinheiro e pudesse comprar de fato esse animal. Eles estão se movendo dentro de um princípio estabelecido por Deus, mas de alguma forma Jesus está dizendo que eles estavam roubando algo. Eu acredito que nós precisamos pensar na perspectiva correta. E a perspectiva correta é, normalmente, a pessoa criava e preparava o animal do sacrifício. Ele tinha que saber qual era o primogênito, qual nasceu primeiro. Normalmente havia um período específico e uma idade com a qual o animal seria oferecido. Em outras palavras, antes do sacrifício, havia todo um ritual a ser praticado e obedecido que envolvia uma criação e um relacionamento com o animal. Então havia não apenas a entrega de um bem material, mas uma declaração de amor e importância para Deus, e o sacrifício que era oferecido no templo era apenas o ápice, era o momento onde eles culminavam toda uma preparação. Agora, o que eu vejo Jesus, na verdade falando, eram pessoas que não se preocupavam mais em separar o animal específico, não fizeram da possibilidade da compra no templo apenas a praticidade da viagem. Era gente que, na verdade, não lidava mais com o processo todo do sacrifício e deixava apenas para na última hora, quando entrasse praticamente nas dependências do templo. Então, de última hora, vamos comprar alguma coisa aqui para oferecer a Deus. Eu acredito que quando Jesus os acusa de ladrões, não está falando do negócio, porque como vimos era legítimo não só pelo Império Romano, mas pela Bíblia. Ele está falando de roubarem o que eu e você poderíamos classificar como uma preparação para o sacrifício. Nós somos parte de uma geração que tem vivido cada vez mais intensamente algo cultural, que é vamos deixar tudo para a última hora. Não há necessidade de preparação alguma. E com isso, eu quero te dizer o seguinte, embora a gente tenha que ter comunhão com Deus todos os dias, em todos os lugares, nós precisamos entender a importância da reunião pública. Nós precisamos entender a importância de um culto e precisamos entender a preparação para ele. O que damos a Deus dentro da igreja na hora do culto deveria ser apenas o desfecho de toda uma preparação. Um exemplo, a maioria de nós acorda pela manhã, por exemplo, no domingo, não temos tempo com Deus, não temos devoção, fazemos o que achamos que merecemos fazer num suposto dia de recreação e gastamos tempo na televisão, assistindo programas de entretenimento e jogos e saímos de última hora correndo para o culto. A quantidade de gente que chega atrasada para os cultos é vergonhoso. Isso nos mostra o quê? Que a maioria de nós não está tratando daquilo com importância. Dificilmente alguém que vai ao cinema vai chegar atrasado. Raramente alguém que vai assistir um jogo vai chegar atrasado. As pessoas
se preparam para aquilo. Existe um clima, existe um ambiente, tem entretenimento antes dos jogos, existe uma preparação, reúne os amigos, estão conversando juntos, mas quando se fala de culto, não existe preparação nenhuma. A gente chega e quer o formato mais rápido e express possível. E muitas vezes nos perguntamos por que não vemos mais do mover de Deus. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter feito aquela limpa, ele começa a operar milagres no templo. Isso me mostra que quando deixamos de roubar essa preparação, o foco espiritual que deveríamos ter, que é maior do que tudo, nós podemos experimentar muito mais daquilo que Deus vai fazer. Eu quero lançar um desafio ao seu coração. Separe um tempo de oração, separe um tempo de busca a Deus. E quando você chegar no culto, você vai vivenciar algo diferente. Muitas vezes eu vejo pessoas falando: pastor, que culto maravilhoso, o céu estava baixinho, a glória de Deus estava aqui. E no final do mesmo culto, alguém que diz: puxa, o negócio hoje não fluiu, né? E eu fico me perguntando, essas pessoas estavam na mesma reunião? A diferença é quem já trouxe Deus de casa consigo, em adoração, focado no Senhor. E quem chega de última hora, com um monte de coisa na sua cabeça, ele na última canção do louvor, ele começou a se ligar e disse: quando estava começando a ficar bom, vocês terminaram. Não, estava bom desde o início, você é que estava desligado. É o que eu costumo dizer para alguns. Se entendemos a importância da preparação e viemos para as nossas reuniões com o coração focado em Deus, buscando ao Senhor antes mesmo de estar ali, as reuniões serão completamente diferentes e o mover de Deus se tornará muito mais intenso. Que Deus nos dê graça para viver isso.